Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer uma palavra, uma breve ministração da palavra do Senhor. Estou estudando alguns evangelhos, Atualmente estou no evangelho de Lucas, já cheguei no capítulo 20, porém hoje eu vou estar lendo o evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor vai dizer que ela se renova a cada manhã. E eu vou iniciar a leitura, certo? O título vai dizer: A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe. E ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. É uma palavra muito linda, né? Uma palavra muito forte que vai falar do filho pródigo. É uma palavra conhecida e talvez você já tenha escutado milhares e milhares de ministrações sobre o filho pródigo. Mas algo que vai me chamar a atenção no texto: como foi rápido a saída daquele jovem filho, né? Era o filho caçula. Ele saiu e rapidamente ele foi para uma terra, gastou tudo que ele tinha, foi muito rápido. No versículo 1 ele sai, no versículo 3 ele já não tem nada. E ali a palavra do Senhor vai dizer que na terra onde aquele jovem estava, veio uma grande fome, uma grande miséria naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem então sai em busca de trabalho. E ele encontra um trabalho para cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que quando ele está cuidando dos porcos, ele está numa situação tão complicada, tão difícil, que a alma dele deseja se abastecer com a comida dos porcos, bolotas que os porcos comiam. E ali ele cai em si, a Bíblia vai dizer que ele cai em si: nossa, eu errei, eu fiz alguma coisa errada e eu preciso retornar. A Bíblia vai dizer que ele fala assim: quantos servos do meu pai, quantos jornaleiros que o meu pai tem, tenho que comer, e eu aqui sendo filho dele, não tenho nada, tô padecendo de fome, tendo necessidade. E ali a Bíblia vai dizer que aquele filho retoma o caminho de casa, e quando ele chega lá, de longe o pai vê ele. E o filho, ele já vai pensando: nossa, eu vou pedir desculpa, eu vou falar pro meu pai que eu não sou digno de ser filho dele, vou pedir pelo menos para trabalhar, porque eu sei que trabalhando eu vou ter o que comer. E a Bíblia diz que quando o pai o vê de longe, o pai corre,
abraça o filho, beija o filho e recebe o filho com alegria. A Bíblia diz que imediatamente o pai fala assim: ó, servo, vem cá. Vem cá, pega uma roupa limpa para ele, pega uma sandália limpa para ele, pega o bezerro que nós separamos com a melhor ração, que ele foi melhor alimentado. Escolhe o melhor bezerro, mata e vamos servir, porque esse filho estava morto e foi achado vivo, ele voltou. E ali a alegria do pai era tão grande em receber aquele filho. A Bíblia vai dizer que ele ordena que peguem o anel e coloquem no dedo do filho. E ali o anel, ele simboliza uma autoridade, porque o filho pensava voltar como servo. E a Bíblia vai dizer que quando o pai vem, abraça, recebe, ele fala: pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser teu filho. Me recebe pelo menos como um servo seu. E a Bíblia diz que o pai faz diferente, o pai não recebe como servo, mas como qualquer pai faria. A Bíblia diz que ele recebe o filho como filho, o filho que estava perdido e retornou ao lar. A Bíblia diz que o pai pega e manda colocar o anel. Por que o anel? O anel representa autoridade. Que ali com aquele anel ele podia assinar qualquer documentação em nome do próprio pai. E ali a Bíblia diz que o pai devolve a autoridade de filho, porque servo é servo e filho é filho, filho é diferente. Por melhor que o servo seja, não vai ser substituído ao filho, porque ninguém se compara ao filho. E a Bíblia vai dizer que aquele pai recebe aquele filho com alegria. E aquele filho é retomado ao seio da família. Só que a Bíblia vai falar que o filho mais velho estava no campo. Acredito eu, né? Conjecturando a palavra, suponhando, acredito eu que aquele filho estava no campo trabalhando para o seu pai. E a Bíblia diz que quando o filho retorna para casa, o filho mais velho, ele volta do campo, de longe ele ouve as músicas, as danças, ele chama um servo, né? E ele vai falar assim: o que está acontecendo aqui? Você pode me explicar? E aí o servo fala assim: não, o seu pai mandou matar um bezerro porque o seu irmão estava perdido e retornou para o lar. A Bíblia vai enfatizar que o irmão estava perdido. E aquele irmão mais velho, muito indignado, chama o pai. Na verdade, ele não chama o pai, né? Ele se recusa a entrar na casa. E ali o pai vai lá fora: ô filho, seu irmão voltou, estamos felizes porque ele retornou, estamos festejando porque ele está vivo, ele está bem. E ali o filho indignado, o filho mais velho, fala: não, pai, não é assim. Eu te sirvo há tantos anos, o Senhor nunca matou nem um bichinho para mim comer, para mim me alegrar com os meus amigos, o Senhor não mandou matar nem um bezerro. E para ele o Senhor manda matar um bezerro cevado, o melhor que tem. E o filho indignado. E o pai ali alegre com o filho que voltou, mas também tentando entender o filho que está em casa. E ele fala pro filho: filho, você sempre esteve aqui comigo dentro de casa. Tudo que é meu é seu. Tudo que é seu também é meu. Se você quiser mandar matar um bezerro, você manda. Se você quiser matar qualquer bicho para você comer, você manda. Porque a casa do pai é a casa do filho. E ali o filho estava indignado e o pai explicou para ele: eu estou feliz porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. E quantas das vezes é assim na casa do Senhor? Os que estão em casa não se sentem em casa. E aí aqueles que estavam perdidos vêm para dentro da casa. E quem está na casa, no lugar de abraçar, no lugar de receber, vai começar a criticar, vai começar a condenar. Mas a Bíblia diz que o pai abraçou tanto o filho que havia desperdiçado tudo e recebeu com alegria, quanto o filho que estava indignado. O pai também tentou entender a situação do filho. Mas o pai falou: você está na casa, a bênção que é minha é sua. E muitas das vezes é assim: quem está na casa já está debaixo da bênção do Senhor, já é dono da bênção, já é herdeiro da bênção. Não precisa disputar com quem está chegando. Mas ali aquele filho, realmente, o pai estava certo. Era um filho que ele já não tinha mais expectativa de reencontrar, porque ele deu todo o dinheiro que ele tinha. Então o pai pensou assim: nunca mais eu vou ver meu filho. E de repente, um belo dia, ele está na casa dele e o filho dele chega naquele lugar. Então realmente, para aquele pai, foi um motivo de alegria, foi um motivo de festejar, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele tem prazer
quando o filho se arrepende. A Bíblia vai dizer que a festa no céu por um pecador que se arrepende na terra. E a Bíblia ainda vai enfatizar que o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor tem prazer na morte dos santos. Então, quando a Bíblia vai falar isso, aquele pai está sendo biblicamente o pai que a Bíblia vai nos mostrar. Ele tem alegria, mesmo que o filho saiu, errou. Mas quando ele retorna, o pai recebe com alegria. E outra coisa a ser enfatizado nesta palavra: o filho mais velho, ele não saiu, não gastou, não desperdiçou as coisas, porque ele já tinha sabedoria para administrar aquilo que o pai tinha para ele. Porém, tem filhos que é necessário sair, perder tudo para valorizar a herança do pai. Tem filho que não, tem filho que ele dá valor na herança mesmo sem perder. Mas se o Senhor achar necessário que ele saia, que ele venha perder tudo que o pai tem, para ele reconhecer que o pai é o pai, para ele reconhecer que o pai é aquele que mantém ele, que o pai é aquele que guarda ele do mundo, porque às vezes o pai tem, mas o pai não libera porque o pai sabe que o filho vai desperdiçar. Mesmo assim é na presença do Senhor. Tem filhos que reconhecem a graça e a misericórdia e por isso não precisa perder para valorizar. Mas tem filhos que vão ter que perder, vão ter que sair, desperdiçar tudo para reconhecer que Deus é Deus. Vão sair, vão desperdiçar a oportunidade de adorar, a oportunidade de louvar, a oportunidade de glorificar. Mas é só para eles reconhecerem que Deus é Deus. Mas eles vão retornar ao caminho, vão ser bem recebidos pelo Pai, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele ama os que o amam. E os que buscam o Senhor encontrarão. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que seu dia venha ser um dia de vitória. Amém? Fala a paz do Senhor Jesus. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau!